a maior Black Friday da história do canal. Todos os cursos com 50% de desconto e 12 meses de acesso total ao conteúdo com suporte direto aos professores. Não perca essa oportunidade de aprender com a maior e melhor plataforma de cursos livres de engenharia e arquitetura do Brasil, pagando o menor valor possível. Corre, pois é por tempo limitado. Use o cupom BLACK20 no curso da sua escolha no momento da finalização da compra e pronto, vai pagar a metade do preço. Acesse pelo link na descrição do vídeo ou canaldaengenharia.com.br. Vejo todos vocês lá. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenharia. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e hoje a gente vai falar aí de uma foto que viralizou nos últimos dias, né, de uma edificação totalmente irregular, e muitos inscritos me mandaram aí essas fotos como sugestão de vídeo para eu comentar em relação a essa estrutura, se ela estava irregular, o que aconteceu, aonde era. Então eu fiz uma pesquisa e nesse vídeo eu vou mostrar e desvendar para vocês todos os segredos aí dessa edificação. Ok? Então se você quer saber o desfecho dessa história, vem comigo depois da vinheta. Bom pessoal, a foto é essa daí que vocês estão vendo, né? Um puxadinho, podemos dizer assim, de um prédio de apartamentos, né? Um prédio aí de 4 pavimentos, né? O térreo mais 3, onde o morador do último pavimento resolveu ampliar o apartamento e simplesmente fez 2 pilares, né? Extremamente longos ali, né? Com uma esbeltez absurda para construir ali um puxadinho, né, aumentar o seu apartamento. E por mais que essa obra tenha a cara do brasileiro, né, porque isso, com certeza, se o brasileiro vê isso, ele vai querer replicar, né, de uma forma, né, com mais maestria, podemos dizer assim, né, mas isso não foi no Brasil, tá, pessoal? Essa obra é na Colômbia, né, mais precisamente numa localidade chamada Barranquilhas, na Colômbia, onde existe ali uma comunidade que é repleta desses prédios iguais, né, prédios padrões ali, e é muito comum essa prática nessa região, inclusive. Mas provavelmente vai ficar menos comum porque ali a fiscalização, né, desse bairro agora estão mais pesadas justamente por conta aí dessa viralização dessa imagem que aconteceu no dia 1º de novembro. Eles fizeram lá um mutirão, né, para fazer a fiscalização de todos esses prédios e várias edificações foram notificadas, inclusive essa foi suspensa, né? A obra foi suspensa, né, por motivos óbvios, porque estava totalmente irregular. Então eu vou fazer uma breve análise com vocês de como essa construção foi concebida, né? Quais os riscos de fazer uma edificação desse tipo, se pode ou se não pode. Bom, respondendo essa última pergunta, se pode ou se não pode, não, é óbvio que não pode, tá, pessoal? Qualquer apartamento, né, qualquer prédio de apartamento, as regras são claras. Você não pode fazer nenhum tipo de ampliação externa do seu apartamento. No máximo, fazer um fechamento de sacada, né? Algumas torres de apartamento permitem fazer isso, né? Ampliar para a sua área de sacada, mas você não pode fazer uma laje, né? Edificar uma laje lá para aumentar o seu apartamento. Isso é uma regra implícita, né, que qualquer pessoa com mais de 2 neurônios conseguiria entender. Mas nesse caso aqui, como provavelmente a região lá era que nem o Brasil, não tinha fiscalização, o cara resolveu fazer essa ampliação aí como se não houvesse amanhã, sem se importar com a qualidade e segurança dos seus vizinhos, né? Porque isso daqui é uma obra que põe sim em risco toda a estrutura da edificação já existente do prédio. Por quê? Vamos analisar essa estrutura bem rapidamente. Nós temos aqui 2 pilares, tá certo? Esses 2 pilares, eles vão vencer aqui praticamente 3 pavimentos, né? Tem um pavimento térreo, um segundo e um terceiro pavimento, porque esse daqui começa a partir do 4º e último pavimento. Então o pilar, vamos dizer que tem 8 ou 9 metros de altura, né? Se a gente considerar que cada pavimento tenha entre 2,5 metros a 3 metros. Então é um prédio, é um pilar com 9 metros aproximadamente de altura. E o que a gente pode dizer logo de cara em relação a esses pilares? É a esbeltez desses pilares. Então eu tenho aqui
um kit mola, né, que eu gosto de sempre utilizar para exemplificar. Eu tenho aqui um pilar que tem a proporção de seção com a sua altura relativamente legal, né? A gente tem ali um pilar que a gente usaria normalmente numa edificação. Então ele tem aqui uma capacidade de resistir a esforços, ele vai sofrer uma leve flambagem, né? Mas ele tem ali uma proporção de resistência em base da sua altura e a sua seção. Mas o que acontece quando eu tenho um pilar que é mais longo, né? Ele tem uma altura maior sem nenhum travamento? Ele se deforma muito mais facilmente. Eu estou aplicando uma força muito menor do que eu estava aplicando nessa molinha aqui, né? Uma força muito menor e ele se deforma muito mais, ele se deforma muito mais fácil, né? Isso faz com que pilares, quanto mais alto ele for, menos resistente ele é. Por isso, quando a gente vai fazer um pé direito duplo, os pilares costumam ter uma seção maior, né? Justamente para compensar essa esbeltez em relação à sua altura. Então, eu preciso crescer proporcionalmente na altura, na largura e no comprimento do pilar para manter essa esbeltez dentro dos limites aceitáveis em relação à carga que eu vou aplicar nesse pilar. Nesse caso aqui, ele pegou um pilar de seção circular, né? Fez lá com quase 9 metros de altura e simplesmente apoiou uma estrutura em cima desses dois pilares. Os pilares aqui, dá-se a impressão, né, que ele tem um leve desaprumo, né, podemos dizer assim. Porque a gente consegue ver até em relação aqui ao prédio, né, ele tem aqui um desvio, um pequeno desvio justamente na altura desses arranques aqui. Então a gente tem até algumas outras imagens que nós conseguimos ver, que são os arranques desse pilar, né? Então eu tenho aqui alguns arranques, provavelmente ou ele ia fazer um travamento nesse pilar, ou simplesmente já deixou para fazer um pavimento abaixo, né? O que é mais provável no meu ponto de vista, uma vez que esse arranque ele está aqui com os 4 lados, né? Tem armaduras para os 4 lados, o que faz com que a gente tenha a sensação que ele vai aumentar essas vigas em cruz aqui, né? Que ele fez para apoiar os pilares. Então, essa é a impressão que eu tenho. A laje dessa edificação foi feita no método construtivo de nervuras, né? Laje nervurada. A gente tem aqui os elementos de enchimento, provavelmente de isopor ou algo parecido com isso. Temos as vigas principais, mas reparem a espessura dessas nervuras aqui, ó. Elas são muito finas, né? Eu não sei a altura dessa laje, provavelmente vamos dizer que tem uns 20 centímetros de altura, mas totalmente fora do convencional, né? E existem nervuras aqui que nem chegam a ser completas, né? Elas param no meio do caminho. Então é uma edificação totalmente fora do padrão em todos os quesitos, né? A qualidade da construção é muito ruim. O pilar aqui até que está bem conformado, né? Provavelmente foi feito aqui com uma forma de papelão, né, que existe hoje no mercado. Então ele está ok, mas o tamanho desse pilar, a altura desse pilar, né, não é nada convencional também em relação a essa estrutura aqui. A estrutura não é tão grande, né? Vamos dizer aqui que ela deve ter uns 4 metros de largura por uns 4,5 de comprimento, mas assim, ainda assim ela exerce uma carga significativa, uma vez que tem aqui toda uma alvenaria sobre essas vigas aqui. Então, eu não sei precisar qual é a carga para cada pilar, mas não é pouco em relação aí à sua esbeltez, com certeza não passaria de maneira nenhuma. Aí nós temos outras imagens, aqui uma imagem com os fiscais, né, fazendo aí provavelmente a paralisação da obra. Aqui uma imagem mais de longe, a gente consegue ver que é uma edificação que não tem laje, é só uma telha em cima. Aqui a plaquinha, né, que a obra foi suspensa, né, teve a suspensão aí da obra, por motivos óbvios, né, é claro. E uma coisa que eu achei bem legal que aconteceu foi, a obra foi suspensa e quem foi obrigado a fazer a demolição foi o próprio dono da obra, né, o que eu dou a mão à palmatória aí para os órgãos fiscalizadores de Barranquilhas, na Colômbia, né, apesar de
terem chegado um pouquinho atrasado, mas fizeram valer a lei, né? O que muitas vezes não acontece aqui no Brasil, que a obra chega a cair, a sofrer um colapso, para depois ser notificada, né? Então, nesse caso aqui, os órgãos fiscalizadores foram lá, fizeram valer a lei antes que algo pior acontecesse. E aquele cara que está ali em cima é o dono da obra. Então, ele se propôs aí, obviamente, depois de ter sido notificado, multado, né? Então eu acho que deram duas opções para ele: ou você paga uma empresa para demolir, ou você mesmo faz a sua demolição. E então ele mesmo foi lá e fez a demolição com toda a segurança, inclusive, ó aqui o cinto dele preso com uma corda, mas fez a demolição. Então isso serve para inibir esse tipo de prática, né? Porque é muito perigoso fazer uma edificação dessa. Você põe a sua família em risco, os seus vizinhos, né, ao entorno em risco e o seu patrimônio em risco. Então vale a pena fazer isso? Né? Não compensaria muito mais contratar um engenheiro? Nesse caso não teria como, não tem como aumentar um apartamento. Um apartamento a gente consegue aumentar. Mas em obras, por exemplo, aqui no Brasil, como a obra de Mauá que caiu, a obra de Minas Gerais que caiu, não seria muito mais viável contratar um engenheiro, um profissional capacitado para executar a obra? Então você vai construir uma obra lá que você vai gastar 50 mil reais e não quer contratar um engenheiro que você vai pagar R$1.000. Então não construa, né? Se você vai querer construir sem engenheiro, arriscar a sua família, o seu patrimônio, não construa, né? Então essa é a dica que eu dou para vocês. Aqui a mais parte da demolição, a gente consegue até ver os blocos, né, de enchimento aqui da laje, né? Então, corroborando aí pelo fato de eu ter dito que é uma laje nervurada, realmente é o que parece ser, uma laje nervurada. E aqui são outras fotos de obras similares nessa mesma região, né, que eu vou mostrar para vocês aqui no Google Earth. Então, essa região aqui ela é famosa justamente por ter esses puxadinhos aqui. Então a gente tem uma obra muito parecida com aquela de lá, agora com pilares com seção retangular. É uma obra que parece que está mais bem feitinha, né? Mas ainda assim totalmente irregular. É uma sacada que foi feita aqui com os pilares nascendo lá de baixo, né? Então é uma prática que foi replicada aí várias e várias vezes nessa comunidade. Então a gente fez uma busca na internet, encontramos várias fotos do mutirão que os órgãos fiscalizadores lá da Colômbia fizeram para demolir essas obras que estavam irregulares, né? Garantindo ali a lei sendo cumprida por esses moradores. Então, parabéns aí à equipe de fiscalização dessa região da Colômbia, que fez valer aí a lei, que fez valer as regras de segurança, que são válidas em qualquer lugar, né? A física funciona em qualquer lugar. Então, a gravidade funciona em qualquer lugar. Você não pode, né, não vou construir porque aqui não tem regra, eu posso construir do jeito que eu quiser, sem ter leis de segurança. Então, a gente tem sim que respeitar e fazer valer essas regras, porque a segurança, a vida das pessoas estão em risco. Então, são obras totalmente irregulares. E essas obras foram feitas nesta região aqui, ó, da Colômbia. Ó. Então eu achei lá no Google Earth a região. É uma região que tem predinhos, né? Predinhos iguais, um bairro só com esses predinhos aqui. E a gente consegue ver que existem outras obras nesse mesmo padrão. Ó. Aqui estavam sendo construído um puxadinho também. Ó. Já fizeram 2 pilarzinhos aqui. Então, é uma prática que era comum, né? Provavelmente agora vai ser menos comum, porque a fiscalização está pesada nessa região, pelo que eu vi lá no Twitter da fiscalização de Barranquilhas, né? Eles estão pegando pesado aí nessas edificações que estão fora do padrão. Então, parabéns aí à cidade de Barranquilhas, que fez valer aí a regra de segurança, que é muito importante. Se isso fosse feito aqui no Brasil também, provavelmente pessoas não teriam morrido, pessoas não teriam perdido o seu patrimônio, porque as obras, em maioria das regiões periféricas de São Paulo, são totalmente irregulares. Okay? Então o cara constrói 4 pavimentos e cai a obra lá,
né? Mas aí tem aquela sempre desculpa, né? Aquela máxima de, ah, não, eu não tinha dinheiro para contratar um engenheiro. O cara constrói 4 pavimentos e não tem dinheiro para contratar um engenheiro. É uma coisa que não dá para entender, né? Eu sei que construir no Brasil é difícil, muita gente constrói aos poucos, né? Mas vale a pena arriscar tudo isso por não querer contratar um engenheiro? Porque é uma questão de querer, não é uma questão de poder, não. É uma questão de querer contratar. Então, essa é sempre, né, o conselho que eu deixo aqui para os meus inscritos, para os meus seguidores que querem construir e não são engenheiros, né? Por favor, contrate um engenheiro para que não ocorra coisas como aconteceu em Mauá, em Minas Gerais, aí, há poucas semanas atrás. Certo, pessoal? Então esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês, desmitificando aí algumas questões dessas imagens aí, que eram ou não eram no Brasil. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Eu aguardo você no próximo vídeo. Valeu e até lá!